Salve, salve, internautas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pais de Cast. Eu sou o Breno. Eu sou o Bruno Manprim. Vamos a mais um tema interessante e recorrente para quem é pai. É um tema que a gente gosta muito, né? Como aumentar a curiosidade das crianças. Como aumentar a curiosidade das crianças, Bruno? Porque nada é mais educativo, pedagógico, do que ter uma criança curiosa. Porque ela se retroalimenta, né? Ela é curiosa, ela vai, descobre, aí ela processa aquela informação, porque ela tem um input, processa a informação, o output, e aquilo vai, uma coisa puxa a outra. Input é o que a entrada da informação, que você captou, aí a criança trabalha aquilo, o output é como ela expressa depois, como aquilo sai e se retroalimenta, e é muito legal isso. Então... Dá tema para um próximo? Dá, cara, dá. Sempre dá. Sempre um assunto dá para puxar o outro. E a curiosidade, a criança ela é curiosa por natureza, nós já falamos disso em outros episódios, mas especificamente hoje, que eu quero trazer para a gente debater, para a gente bater papo, é exatamente isso. Tá, legal, a criança ela é naturalmente curiosa. A minha não é tanto, você pode estar dizendo aí, a minha não é, não vejo. Tem como estimular, como melhorar? Tem. Né? A primeira coisa é você valorizar, priorizar o contato com a natureza. Legal. A natureza, porque muitas vezes você morando em apartamento, ou morando em cidades grandes centros, a tendência, pessoal, não é uma regra, tá? A tendência é que você tenha com a criança pouca experiência na natureza, lidar diretamente com mato, com terra, com árvore, com bicho. Então, se você consegue trazer a natureza para o dia a dia, integrar mais a criação com a natureza, interessante, vai aguçar muito a curiosidade, porque a criança vai começar a ver coisas que não está no dia a dia dela, que não é comum, não é do cotidiano dela, então ela começa a despertar. Mas por quê? Nossa, o leite vem daqui, a fruta vem daqui, né? Como que é o processo? Por que em janeiro tem, por que em dezembro tem uva e em abril não tem, né? Os ciclos de época do ano de determinadas frutas e legumes, por que a manga dá no alto e a melancia dá rasteira, por que a mandioca é na terra? Então, obviamente, é um campo muito amplo, e além de você estar trabalhando a imunidade, isso também. Quando você, inclusive, eu anotei aqui para não esquecer, em 2019, a Sociedade Brasileira de Pediatria iniciou um movimento para incentivar as crianças a ter mais contato com a natureza. Além de aumentar a imunidade, explorar a natureza diminui o estresse e instiga a curiosidade infantil. Então, não somos nós quem estamos dizendo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2019, tem esse estudo, então você pode buscar, que essa é a referência. Interessante, cara. Certo? E buscar, por exemplo, escolas que trabalhem uma linha dessa para, né, fortalecer esse vínculo da criança com a natureza, é legal também. É ótimo. Segundo ponto é diminuir o uso de tela. Ai, tela, cara, tela é um negócio complexo. O mal do século. É o bem e o mal, né, ao mesmo tempo. E o aprendizado passivo que as telas oferecem traz inúmeros riscos ao desenvolvimento da criança. Crianças que passam mais tempo em telas brincam menos e imaginam menos. É aquele lance que também nós já tratamos em outros episódios, de que quanto mais tela, menos exercício. Quanto menos exercício, mais sedentária a criança fica. Menos ela se desenvolve a parte motora. A questão física ela é óbvia, né? Não precisa um grande estudo, uma grande descoberta da ciência. Quanto menos exercício você faz, mais sedentário você fica.
E Uma criança não é diferente. Uma criança não é diferente, é um ser humano, né? Embora muitas vezes não tratemos como um ser humano, tratamos como um nenê, mas a criança ela está em desenvolvimento. E desenvolvimento ela precisa pleno. se exercitar. Não somente, ela precisa do exercício, ela precisa correr, ela precisa ter atividades físicas. Né? Os malefícios de uma criança sedentária / obesa / extremamente exposta a telas, além da parte física, do sedentarismo, da obesidade infantil, a tela ela vem acompanhada, na maioria das vezes, de um salgadinho, de uma bolacha, de um chocolate. Né? Dificilmente uma criança que só fica na tela ter lá o seu abacaxi cortado, a sua melancia. Não é muito associado. Você não é associado. A alimentação saudável também, que pode ser outro tema. Quando vem a merda, ela vem já num pacote. Geralmente, a pessoa, né? Então, assim... Então, fora que a tela, ela já tem o entretenimento pronto, né? A criança, ela não está brincando num jogo. A brincadeira está pronta, ela é uma telespectadora, né? Ou ela não está lendo. Muitas vezes ela está jogando. Mas é um jogo disso, daquilo, estimula. Cara, tem idade para isso, tem tempo de tela específico. É difícil você brigar com o tempo que nós estamos vivendo. A criança tem celular cada vez mais cedo, tem jogos, tem isso, tem programação na escola, mas você não precisa da tela o tempo todo. Tem uma relação saudável. Vezes, eu acho que a tela é um recurso muito fácil para os pais. É lógico que é fácil. É um cala-boca. Lógico que é fácil. Um restaurante, você quer conversar, conversa de adulto. Você dá a tela para a criança, para esperar a comida, que a criança não tem paciência de esperar o prato. Nós sabemos de tudo isso. Só que vai de você saber dosar. Se você não souber dosar, a sua criança, a tela, ela pede tela, né? Então ela vai começar a ver TV com o tablet e com Nossa. Então é aquele combo, aquela bola de neve que vai... E isso vai diminuindo a curiosidade da criança, que é exatamente o que nós estamos tratando hoje. A criança é extremamente exposta à tela, ela tem ali tudo pronto, ela deixa de ser imaginativa. Ela deixa de ser curiosa, ela deixa de... vai atrofiar. Inato e, consequentemente, desculpa te cortar, Bruno, mas, consequentemente, ela vai diminuir o tempo dela com a realidade. Óbvio. Você está atrofiando. Quanto menos estimula... Atrofia. É um músculo, né? Da mesma forma que se você parar de fazer uma atividade, você vai engordar, você vai perder ritmo. Se você faz corrida e para de correr, quando você voltar, você não é o mesmo. Você precisa de um tempo para se recondicionar. E a criança da mesma forma. Você já vai matar isso na infância, cara. Pois é. Por isso que você tem que estimular a atividade, é subir em árvore, é correr, é brincar. E em vez de dar uma tela, mas tá chovendo, cara, dá um livro, vai desenhar, vai brincar vai brincar de massinha, vai brincar de tinta. Nós vivemos muito tempo sem celular, né? Parece muito fácil falar assim, eu não tive e sobrevivi. Tudo bem, na nossa época não tinha. Na minha infância não tinha tela disponível, não tinha celular, tablet e tudo mais. Era o bichinho virtual no máximo, né? Era o minigame que vinha 200 jogos. Televisão, 4 canais. Cara, quando eu falo que na televisão só tinha 4 canais pro meu filho... E tinha que esperar a hora... Tinha que esperar a hora do desenho. Você não podia dar play. E que ele não vai acordar e ver um desenho, não, cara. Ele fala, nossa, pai, é assim... Que louco, né? Então, assim, contar a própria história também é bacana, tá, gente? Contar como é que foi a sua infância, já que a gente está falando... Conecta, traz... Você incentiva. Tudo você está trazendo, a criança está se sentindo... Porra, que legal, você fazia isso, eu quero fazer também. Isso. Enfim. Contar a própria história para os filhos é muito importante. Então, diminuir o uso de telas, tá? Não falar cortar, tirar, não existe nada radical. A gente sabe que cada família tem a sua dinâmica, tem mães solteiras, mães solo, pais Diminuir que é muito mais difícil. É muito difícil você estar criando uma criança sozinha e ter atividade o tempo todo, criar atividade o tempo todo. É difícil. Mas é possível, cara, diminuir e apresentar para a criança, integrá-la mais às brincadeiras não tecnológicas. 3, uma outra coisa muito legal é brincar de faz de conta. Nós falamos em outro episódio
O Breno até comentou de brincar de gorila, de pegar as crianças, de tal. Gorila ensandecido. Tem o gorila ensandecido. Não é só um gorila, né? São gorilas. Não, tem que ter um... Criar personagem, criar história, criar narrativa. Isso tudo alimenta o imaginário da criança. Além de todos os benefícios, a criança cria repertório, cara. Isso é uma coisa que eu valorizo demais, que é a criança ter repertório. Porque quando acontecer qualquer coisa que aconteça na vida dela durante a infância, pré-adolescência, a mente, ela automaticamente acessa aquele repertório, quando ela estiver sozinha na casa de uma amiga e a mãe da amiga fala, olha, ali tem bicho-papão, ali tem um monstro. A criança vai acessar, fala, não, meu pai brincava disso comigo e eu sei que não existe, eu sei que não tem. A criança ela começa a criar essa casca emocional. Você brincar de faz de conta, a criança começa a criar personagens, a descobrir, cria narrativa, cria história, enriquece demais. E isso tudo cristaliza o imaginário da criança, vai ajudando a formar a famosa cosmovisão, como ela enxerga o mundo, como ela reconhece alguns estímulos. Quando acontecer aquilo, ela vai saber lidar, ela vai ver que não é tudo isso, vai saber se defender. Tudo é repertório. Tudo é aquela cauda longa, né? Tem até um vídeo do Murilo Gun e da Isa Minatel falando sobre isso, a cauda longa de repertório, né? A cauda que ela é infinita, ela vai, você começa com muitas informações, mas essa cauda longa ela não tem fim, por isso, então lastro. Onde vai criando todo o repertório da criança e a mente é muito rápida para acessar aquela gavetinha ou aquele arquivo sobre aquela situação que ela está vivendo. Então ela vai acessar aquilo e vai falar, pô, não, já passei por uma situação dessa. É o que nós falamos num outro episódio da visita guiada, a criança que dá faca. Legal. Você mostrou a faca, apresentou para ela sabe o que é, tal, matou aquela curiosidade de faca não, faca não, faca não. Quando ela estiver sozinha com a avó e cair uma faca no chão e ela for a primeira a encontrar aquela faca, no momento que ela pegou a faca, a cabeça dela já vai acessar e falar, não, meu pai já me apresentou, minha mãe já me mostrou como é que é, fura, corta, machuca, vai ter a hora certa e não posso pôr na boca. Então ela já vai saber, a mente dela vai falar, opa, você já passou por essa situação. Não é uma situação nova. A mente vai acusar. O Brunão está falando aqui da visita guiada simples e objetiva em casa, né? Através dos próprios pais da criança experimentar objetos que podem ser perigosos, como a faca. Isso nós falamos aqui nesse episódio, a produção vai colocar aqui, nós falamos disso no episódio, acho que criando os 4 pilares para criar crianças criativas. Então, se você não assistiu esse episódio, vai lá, mas não agora, espera acabar esse, aí você vai lá e acessa, e foi um bate-papo bem legal. Aí, então, se seu filho... muito legal essa parte do brincar de faz de conta ainda. Se seu filho vive no mundo da lua, é sinal que ele está é sinal de que ele está se desenvolvendo de forma saudável. Uma criança que está no mundo da lua é uma criança imaginativa, é uma criança que cria, ela está alimentando o repertório, ela está criando o repertório, porque você quer dizer que você está estimulando da forma correta o faz de conta, o lúdico, enfim. Isso é muito legal para ajudar a criar essa conexão, essa curiosidade da criança. E 4 é a leitura em voz alta. Fala. Desculpa, o faz de conta, a gente fala do faz de conta, mas o faz de conta não é apenas através exclusivamente de literatura infantil. O faz de conta pode estar inserido na rotina familiar através dos pais, né? Através da criatividade dos pais. Então isso também conta, não é assim, só quando vou abrir um livro que o faz de conta está inserido. Não, a criatividade dos pais também conta na hora na relação com os filhos. 4, leitura em voz alta. Estimula a memória, aumenta o vocabulário e a imaginação. Crianças que têm rotina de leitura com seus pais têm mais facilidade para aprender habilidades como empatia, autogestão de sentimentos, autonomia, resolução de problemas e autocontrole.
olha só, muitas vezes a gente... a leitura é saudável, leitura é legal, tal, beleza. Mas você conhece realmente os benefícios de uma rotina de leitura? Porque ler um livro aqui, outro acolá, é legal, faz bem e tal, tem os benefícios. Mas quais são esses benefícios? Se você implementar realmente uma rotina de todo dia você ler um pouco, fazer uma roda de leitura, estimular a criança a ler. Hoje você vai ler. Lógico, se estiver na idade, né, de alfabetização e tal. Eu faço, né, a mais velha, a Melissa, lê para a Liz. Então, quando nós fazemos a roda de leitura, eu procuro, eu leio, eu começo lendo e passo para ela, encorajando ela a fazer igual, a ler alto para a pequena. Muito legal. Cria repertório, cria vocabulário. Interação familiar. Nós temos um episódio que nós falamos de dicas de livro. Inclusive no meu Instagram eu tenho 2 ou 3 destaques de livros. E tem um livro específico para criança. Segue lá, Pai de Rosa. Lá, exatamente, tem lá a cicatriz. Acho que é A Cicatriz que chama o livro, em que a criança mostra como a criança aprendeu a lidar com a sua cicatriz. Que aquilo não é uma marca feia que vai virar piada na escola, não. Aquilo tem uma história, que é a cicatriz. Então, o livro, como nesse caso, ensina a criança a ter gestão. Às vezes ela tem uma cicatriz, uma marca, um sinal no rosto, tal, e que na escola virou piada, virou brincadeira, tal. E a leitura junto, a roda de leitura ajuda a fazer com que a criança entenda que aquilo não é ruim, não é feio, é o sinal de alguma coisa que ela passou, que ela superou, foi um acidente. E tem muito livro bom, Bruno. Tem muita coisa boa. Gente, para ler em casa, precisa ter livros em casa. Isso. Quem sabe você aí que está nos assistindo possa trocar ou presentear um ente querido, ao invés de presentear com um brinquedo, um livro. A troca de livros é muito legal. Assinatura de clubes de livro, como Leiturinha, Rede de Leitura. Tem muita coisa legal que é de acordo com a idade e a criança vai crescendo e os livros são enviados de acordo com a idade. Então esse da Cicatriz é um livro muito legal para falar exatamente disso. Para a criança aprender a lidar, aprender, ao invés de ser uma vergonha, ser aquela marca, aquela cicatriz, ser pauta de uma história que ela vai contar na escola, que ela vai contar para os amigos. Não é uma mancha, não, isso aqui foi quando eu tinha tantos anos, aconteceu tal coisa, eu fui para o hospital, eu dei ponto, tal, mas eu superei, saiu sangue, doeu, mas tá aqui, é uma história, não é uma cicatriz. Então, esses 4 elementos, lógico, tem muitos outros, tem muita coisa que pode ser feita que aguça a curiosidade, estimula, tal, mas esses 4 já são um norte, uma bússola para quem quiser ter dicas de como estimular mais a criança. Eu vou tirar da tela, que é difícil, vou fazer o quê? Faz receita, ajuda a fazer um bolo, quebrar um ovo, bater uma farinha, misturar coisas, fazer uma salada de fruta. Não subestima a capacidade da criança. É isso aí. O que ela consegue fazer, deixa ela fazer. Tem uma frase de Maria Montessori, também nós falamos em outros episódios: nunca ajude uma criança a fazer uma tarefa que ela se sinta plenamente capaz de fazer. Se ela sabe fazer, se ela é capaz, deixa ela fazer. Ela vai conseguir. E isso vai se retroalimentando, vai gerando mais curiosidade, e aí quando você vê, você nem precisa mais estimular. A criança sozinha mesmo, ela vai questionar, não vai te deixar em paz mais, vai te perguntar o dia inteiro. A criança naturalmente já pergunta muito, então quando você começa a estimular, é um caminho sem volta. Muito bom. Certo? Muito bem. Eu acho que era isso que nós tínhamos para falar sobre como despertar a curiosidade da criança. Se você gostou, deixa o seu like, deixe seus comentários de sugestão de tema, o que você gostou, o que você não gostou. Ative o sininho para semanalmente aqui, sempre estamos postando vídeos novos, então para você não perder nenhum vídeo, você ativando o sininho, você vai receber esse conteúdo. Siga-nos nas nossas redes sociais,
Tá aqui. E é isso. Rosa, Breno Flores, lá também tem muito conteúdo específico, mais pessoal, de como lidar com os filhos, de como criar os filhos. Lembra não? É isso aí. Muito obrigado por ficar com a gente até o final e até o próximo episódio. Valeu! Obrigado.